Então vamos lá, trazer aqui agora a informação completa dessa situação aí do Fabrício Bruno, né, que teve uma proposta aí do Cruzeiro. A diretoria do Flamengo está avaliando, negociando aí. Eu sinceramente, gente, não acho um bom negócio, tá? Qual zagueiro que você vai conseguir contratar aí por 5 milhões de euros? Qual zagueiro no nível de seleção brasileira, titular de seleção brasileira, que você vai conseguir contratar por 5 milhões de euros? Precisa tanto assim vender um jogador? Não é possível, né? A gestão anterior não aceitou vender o Fabrício Bruno, um valor de 14, 15 milhões de euros, né? Tinha chegado proposta do West Ham, não aceitou. O próprio Fabrício também não quis se transferir por questão aí de salário e tudo mais. Talvez o salário no Cruzeiro seja maior, interesse a ele, mas o Flamengo tem que pensar em fazer um negócio que seja bom para ele, né? Você vender um jogador por 5 milhões de euros, 50%, ok, pode ganhar ainda 50% depois numa outra negociação, mas quem disse que o Cruzeiro vai negociar? Tá com 29 anos, ele vai encerrar a carreira de repente no Cruzeiro. O Cruzeiro não vai conseguir vender um jogador de 29 anos depois de utilizar ele por um ano, não vai conseguir vender ele muito caro para a Europa. Não vai conseguir recuperar o dinheiro dessa venda do Fabrício. Ah, mas já teve lucro que pagou 15 milhões de reais no Fabrício junto ao Red Bull Bragantino na época. Ok. Mas teve uma proposta aí. E tem o Rennes interessado também. Teve propostas aí de 15 milhões de euros, 14 milhões de euros e não aceitou, não conseguiu. Agora vai aceitar 5? Que desespero é esse? O jogador de seleção vai encontrar onde? Eu prefiro ter esse cara no elenco, que toda hora algum jogador machuca. Aí você tem Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. E aí utiliza a base. Utiliza o Cleiton, João Vitor, que inclusive está viajando lá para os Estados Unidos. Não tem sentido o Flamengo vender por 5 milhões de euros e reforçar o Cruzeiro. Já levou o Gabigol, está levando uma série de outros jogadores aí. O Pedrinho lá do supermercado está levando todo mundo. Vai contratar por 5 milhões de euros o Fabrício Bruno, nem por 7, nem por 8, gente. Pelo amor de Deus. Porque depois, sabe por quê? Não quer dizer nada que vai vender por 50% dos direitos do jogador e pode ganhar depois, porque não vai ganhar depois. Dificilmente ele será negociado depois pela idade que tem. A chance de vender ele para a Europa é agora, para alguma equipe interessada agora, que pegue 12 milhões de euros. 11, mas a chance de ganhar é agora. Não tem outra chance, tá? Então a informação do Vene é que o Cruzeiro apresentou uma proposta de 5 milhões de euros, uma proposta boa salarial para o jogador, e que o Flamengo entende que nenhuma proposta tão boa quanto chegará agora nessa janela. Olha, gente, vocês vão realmente reforçar o Cruzeiro e perder um jogador de seleção brasileira por 5 milhões de euros? Você vai encontrar onde? Volto a dizer, estou muito preocupado com essa saída, porque o Flamengo teve uma proposta muito maior por ele há menos de um ano atrás. Há 6, 7 meses atrás, pelo amor de Deus. Não é possível que não chegue pelo menos 10 milhões de euros pelo Fabrício Bruno, que é jogador de seleção brasileira. Ah, mas é um dos maiores salários do elenco, o Flamengo vai dar uma aliviada na folha. Ok, mas pelo menos faça um negócio melhor. Venda 100%. Eu prefiro vender ele por 10 milhões de euros, 100% do jogador, do que 5 milhões e ficar com o passarinho voando. Você não sabe se vai ser vendido depois. Esse é o recado, tá? Ficar com 50% de um jogador que está chegando numa idade que já não vai ser mais negociado por valores altos e principalmente não vai ser negociado com o futebol europeu, não vale a pena. Não vale a pena, tá? Essa é a minha opinião. Essa possível venda do Fabrício Bruno por 5 milhões de euros, 50% dos direitos ao Cruzeiro, eu não acho uma boa, né? Estou dando uma dica aí para a diretoria, abre o olho, porque esse jogador não vai ser vendido depois, não vai ter lucro depois em cima dessa operação, tá certo? Então, galera, uma atualização aqui exclusiva, tá, do Pablo Rafael Rua. Cara, ele trouxe aí na Gazeta do Urubu que tem a negociação aí com o Fabrício Bruno mesmo, tá? Ele trouxe isso aqui ainda agora, estou chegando aqui no aeroporto trazer para vocês. Reunião aí decisiva, segundo ele, hoje, né? Pode ser definida aí a venda do zagueiro ao Cruzeiro. Ele diz que as negociações estão em andamento entre Flamengo e Cruzeiro há 20 dias, que o Boto, nesse momento, lidera as conversas. E o que ele traz com relação ao Fabrício Bruno é que, de acordo com pessoas próximas, né, o Fabrício vê um retorno aí ao Cruzeiro como ideal para todos.
clube que o revelou, né? Chance de ser titular, radar da seleção e proximidade aí da sua família que mora em Minas Gerais, tá? Segundo aí o Pablo Rafael Rua, da Gazeta do Urubu, ele está chateado com críticas e perseguição que vem recebendo de torcedores. Não vejo tanto isso, acho que ele é um jogador muito querido, né? Um jogador muito elogiado, teve alguns erros, mas que pelo menos eu sempre vi como um jogador de seleção, um jogador super elogiado. Normal errar, todo mundo erra, o Léo Pereira erra, o próprio Léo Ortiz já errou, até ele falou que ficou chateado que errou na final. Ele lamenta algumas conversas também, né, dentro do CT e tal, que ele não teria o estilo de jogo do time atual, né? Essa informação não é confirmada, mas seria algo que poderia estar chateando ele. A proposta do Cruzeiro, segundo Gazeta do Urubu, 6 milhões de euros, podendo chegar a 7, com bônus por classificação à Libertadores. Os 6 milhões de euros seriam por 60% e não 50%, como a gente trouxe aqui a notícia do Vene e do Globo Esporte, tá? Então, ver quem é que está certo nessa história. De qualquer forma, eu acho o valor muito baixo ainda assim, tá? O contexto do Flamengo é que ele perdeu espaço em 2024 e não se encaixa no estilo de jogo de Felipe Luiz, que já deu aí, teria dado, né? Vamos falar, teria, né? Dado aval à saída, pois disse que não conta com o atleta para 2025. Ele, caso realmente prossiga com as negociações, não deve viajar com o elenco para os Estados Unidos, óbvio, né? Preparando-se aí para fechar com o Cruzeiro, tá? Eu, sinceramente, acho que se o valor for baixo, não vale a pena, não tem nada disso, tá? E outra situação, tá? Segundo o Júlio Miguel Neto e coluna do Fla, o Al Ahly definiu aí o valor para a venda de Roberto Firmino, alvo do Flamengo, para a temporada aí, né? 7 milhões de euros, 44,7 milhões de reais na cotação atual, aproximadamente, né? O jogador tem 33 anos e o problema maior é ele aceitar rescindir um contrato de 180 milhões e reduzir aí o salário para 2 milhões por mês. Não chegaria nem perto desses 180 aí no decorrer de 2 anos aí. É muita coisa, é um valor muito alto desse contrato dele com o Ahly, 180 milhões. Então o Flamengo teria que pagar os 7 milhões de euros, 45 milhões por um jogador aí de reais, né? Por um jogador de 33 anos que não teve uma temporada boa. Eu, sinceramente, acho que fica inviável. Seria uma situação para o Flamengo gratuitamente, ele negociando uma saída amigável de lá, o Flamengo fechar um salário com ele, já com as luvas incluídas 2 milhões e pouco, e beleza. Fora isso, eu não vejo possibilidade do Flamengo fechar com o Firmino pagando valores altíssimos aí, ainda mais pensando no que ele ganha lá no Al Ahly. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Cruzeiro mira a contratação do zagueiro Fabrício Bruno. O time de Minas Gerais quer tirar mais um jogador do Flamengo, né? Por cerca de 6 milhões de euros, por 60% dos direitos econômicos do atleta. O jogador acenou positivamente, né? O atleta é revelado, né, nas categorias de base do Cruzeiro. Tem família lá em Minas Gerais, então assim, o jogador gostaria muito de retornar para sua casa. Só que o Flamengo, acho que se vender o Fabrício Bruno por esse valor, né, por essa quantia, é um dinheiro muito baixo. Muito baixo. O Fabrício Bruno irá ser uma peça fundamental para o Flamengo como nessa temporada. Pode ajudar muito o Flamengo. Então, assim, não tem por que o Flamengo vender ele por 2 mariolas. Muito barato. Alô, José Boto, vamos abrir o olho, né? Não vende o Fabrício Bruno por essa quantia, né? Por 50%. Se quer vender, vende por 100%. 12 milhões de euros, ponto, 100%, acabou. Não fica com nenhuma porcentagem do atleta, até porque o Fabrício Bruno já tem uma idade muito avançada. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho assim, o Flamengo vai tá com muita pressa, né, para vender o jogador, tendo em vista que o Flamengo terá 80 partidas no ano. Então, assim, o Fabrício Bruno irá ser várias e várias vezes utilizado, né? E detalhe, o Flamengo não irá contratar nenhum outro jogador no mercado, seja jovem, seja experiente, por essa quantia. Mercado está assim, os valores de mercado estão altíssimos. Jogadores aí, bagre minha boca, estão recebendo de 7 a 8 milhões de euros. No mínimo. Então assim, o Flamengo tem que abrir os olhos. Quer vender o Fabrício Bruno? Vende logo por 100%. Vende 100%. Cruzeiro, aproveita, o Cruzeiro está injetando dinheiro no mercado, tá contratando todo mundo, acabou de contratar o Gabigol, o Dudu, Ação Rubro-Negra. Eu vou falar um negócio pra vocês.
Flamengo não pode vender o Fabrício Bruno nesse exato momento, a não ser que tenha outro jogador, né, na mira da diretoria rubro-negra. Fora isso, não tem por que o Flamengo vender esse jogador. Essa que é a verdade. O Fabrício Bruno é um cara que chegou proposta, né, valores astronômicos pelo atleta, o jogador não saiu. Então, assim, agora por 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, seja lá quanto que for, né, aproveitar que o Cruzeiro tá contratando todo mundo aí, quer vender, quer comprar, né, se quiser comprar Fabrício Bruno, o Flamengo tem que botar um valor lá em cima, 12 milhões de euros, 10 milhões de euros, por 100% dos direitos econômicos. Essa que é a verdade. Vocês concordam? O que vocês acham? Seria uma boa vender o Fabrício Bruno por essa quantia? Não venderia? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E antes de finalizar, né, continuar falando sobre o mercadão da bola, agora o Roberto Firmino, né, o Al Ahly da Arábia Saudita, aceita negociar o jogador por cerca de 7 milhões de euros. Um cara que já tem 33 anos. Eu acho assim, as quantias muito altas, né? O jogador ganha um altíssimo salário. Para chegar aqui no Flamengo, ganhar algo em torno de 2 milhões de reais mensais. Não seria melhor ter ficado com o Gabigol, que é um cara mais jovem, que é um cara já identificado com o clube, né? Então, assim, o Flamengo tem que ter muita calma na hora de contratar, ver qual jogador que vai contratar, não colocar, né, não sair fazendo, sabe, loucura no mercado, até porque não tem caixa para isso. O Flamengo acabou de comprar o estádio, né? Terminou o ano com déficit, então assim, terá que vender jogadores. Então vamos ter calma, o José Boto tá trabalhando. Vamos aguardar agora os próximos capítulos. Então é isso, nação rubro-negra. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.